Olá, povo de Deus, terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 16, 1, 13, Marcos 2, 23, 28. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: como posso ir? Se Saul souber, vai me matar. O Senhor respondeu: tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer. E tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé depois trouxe-lhe Sama, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Essa não é a única versão do aparecimento de Davi na vida pública de Israel, que será idealizado como rei. O relato de hoje mostra que os critérios de escolha do rei de Israel são ditados por Deus. A julgar pela aparência, os irmãos de Davi parecem reunir mais condições para a missão. Porém, Deus é que vai indicar a Samuel quem deve ser escolhido. Tal perspectiva obedece aos relatos de eleição de Deus, que aparece frequentemente na Bíblia. Deus vê o coração e não as aparências. O esquema repete-se no Primeiro e no Segundo Testamento. Quando Paulo fala sobre a comunidade de Corinto, ele diz: considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Humanamente falando, não há entre vós muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas o que há de louco no mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios. E o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. O que o mundo considera vil e desprezível é que Deus escolheu. Escolheu os que nada são para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa. Deus atua com absoluta liberdade, suscitando surpresa. Marcos 2, 23, 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam.
Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem dia de sábado que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e sentiram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. A lei do sábado era sagrada para os judeus religiosos contemporâneos de Jesus. Não a respeitar era um ato muito grave. Porém, Jesus percebe que um instrumento que poderia ser de respeito a Deus tinha se transformado num sistema controlador da liberdade do povo, sobretudo dos mais pobres. Jesus não atua contrário à lei para provocar os seus defensores, mas age com liberdade, colocando as necessidades reais acima dela. E tal comportamento é seguido por seus discípulos com igual desenvoltura. Desta forma, fica evidente que a autoridade de Jesus está voltada para a defesa da vida, ainda que isto custe sacrificar o sistema da lei. Por isso, Jesus, que é posto em questão e responde: nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Se o famoso rei, o maior de todos, por motivos de força maior, podia passar sobre a lei, quanto mais Jesus o podia fazer. Mais ainda, a autoridade de Jesus permitia-lhe abrogar o sábado e substituí-lo por outro dia qualquer. O Evangelho transcende a ordem estabelecida. O cristão relativiza a ordem legal quando ela não está em função do homem. Entre o cumprimento da lei e a defesa da vida, Jesus não titubeava, pois ele mesmo disse que tinha vindo para que todos tivessem vida e a tivessem em abundância. Um beijo no seu coração.